Olá a todos, meu nome é Daniel Alves, mais uma vez no nosso canal. Hoje vamos falar sobre mediunidade e vícios, ou vícios e mediunidade. Para falar sobre vícios e mediunidade, primeiro vamos dar uma passada no que é ser médium. O que é ser médium? Médium foi um nome trazido por Allan Kardec, né? Que quer dizer quem é intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, né? Entre o plano espiritual e o mundo das formas, o mundo como estamos agora, encarnados. É dito que todos somos médiuns, né? Se olharmos de uma forma mais aberta, vamos dizer assim, vamos entender que tudo já provém do campo espiritual. Então, da onde provém o seu pensamento? Não é do cérebro físico, mas provém do campo espiritual. Então, você é intermediário da manifestação do seu pensamento quando você fala, quando você se expressa. Se olharmos de uma forma mais expansiva, vamos dizer assim, né, vamos entender que isso é um tipo de manifestação mediúnica. É porque as pessoas, geralmente, elas acreditam que manifestação mediúnica é somente aquela questão ostensiva, quando uma pessoa tem uma psicofonia, uma psicografia, uma vidência muito expressiva, etc, etc. Mas a mediunidade, ela se abre num leque maior. Nem todos conseguem ser médium no sentido ostensivo, ou seja, nem todos vão ter incorporações ou psicofonias, nem todos vão ter vidências, nem todos vão ter psicografia, nem todos vão ouvir ou ver o mundo espiritual, mas todos conseguem sentir vibrações. Então isso nos torna todos médiuns nesse sentido. Todos somos sensitivos. Ser sensitivo é uma questão de treinamento. Porque ser sensitivo é como você sentir o frio ou o calor. Se você chega no ambiente, você sente a diferença daquele clima que ali está. Portanto, o sensitivo, ele sente o clima espiritual. Clima espiritual que não necessariamente vai ter a ver com outros espíritos. Pode ter a ver com uma egrégora. O que é uma egrégora? Egrégora é o acúmulo energético de um local, de uma forma mais simples possível que possamos explicar. O acúmulo energético de um local. Local esse pode ser uma casa, um local de emprego, um bairro, um país, etc. Né? Uma igreja, um hospital, uma instituição qualquer, etc. Então, o que é esse acúmulo energético? O que é essa egrégora? Energia, como já falamos aqui no nosso canal, é a junção de pensamento, sentimento e emoção. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, Daniel, vivo aqui na minha casa com mais 5 pessoas e vamos dizer que todos brigamos muito. Então, na nossa psicosfera é como se fosse uma atmosfera onde ficasse guardada as energias mentais e emocionais. Então, na psicosfera da minha casa vai ficar uma energia guardada de briga, de desentendimento, etc. Aquilo é a egrégora da minha casa. Entende? Essa egrégora pode ser potencializada ou não com outros espíritos ou com outras egrégoras de outras fontes, né? Eu gosto de ver muito jornal, reportagem de tragédias. Então aquilo vai, essas vibrações que vão sair da minha mente, do meu coração,
do vídeo que está passando, essa vibração, esse conjunto de energia vai ficar guardado no ambiente da minha casa, do meu terreno, criando assim uma egrégora, podendo abrir espaço para espíritos da mesma sintonia ou não. Levando para o lado positivo, a mesma coisa, uma egrégora, uma casa onde tenha sempre boas leituras, boas músicas, orações, as pessoas pensem positivo, né? Costumem a fazer meditações, equilibrem o falar, equilibrem no brigar, porque é normal termos desentendimento, mas tente equilibrar. Então essa casa vai terá uma egrégora mais equilibrada, etc. Então, voltando para a questão mediúnica, todos conseguimos sentir mais ou menos. Isso depende muito de treinamento, isso é fácil de treinamento, diferentemente de uma psicografia, que se a pessoa não tiver um dom, não vai adiantar ela treinar. Ela não vai desenvolver um dom como um Chico Xavier da vida. Uma incorporação, né, ou psicofonia, chame como quiser. Não adianta treinamento se a pessoa já não tem um organismo físico preparado para aquilo. Lembrando que isso foi dito até nos livros espíritas, que a mediunidade ela é orgânica. Existem estudos sobre a glândula pineal que mostram que umas pessoas têm mais facilidade para um tipo de mediunidade ostensiva e outras não. Então, é questão de organismo. Mas ser sensitivo, já não. Ser sensitivo, todos podemos ser. Se treinarmos as nossas energias, as nossas percepções, as nossas sensibilidades. Então podemos entrar num lugar e sentir, opa, esse lugar aqui está mais tenso, opa, esse aqui está mais calmo, etc. Isso nos torna todos médiuns, que muitas vezes nós somos influenciados ou nos deixamos levar pelas energias do local e não necessariamente por espíritos. Então, por exemplo, eu entrei num local onde já impere uma energia de agressividade, de raiva. E eu também estou com raiva por algum motivo. Só o fato de eu entrar naquele local pode potencializar o que eu já tenho dentro de mim e eu posso tomar uma atitude raivosa. Isso foi o quê? Isso foi uma manifestação mediúnica, não necessariamente ligado a consciências extracorpóreas. Entende? Então, ponto. Isso é ser médium. É você ser intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, não necessariamente na base da psicografia, incorporação ou coisas mais ostensivas, mas todos somos médios. Nesse sentido que eu falei. A questão do vício e da mediunidade. O que é o vício? Não vamos falar de drogas, vamos falar de vícios. Né? Tudo pode se tornar vício quando deixamos levar para a área do apego, para a área, vamos dizer assim, da carência emocional. Por exemplo, eu estou triste, eu vou como um chocolate e me sinto um pouquinho melhor, porque eu comi um doce e eu acabo percebendo que aquilo ali me faz melhorar um pouco, né, da minha tristeza, ou me faz tirar pelo menos o foco. E eu aí começo a comer doce. Eu uso aquele doce como uma fuga do meu problema psicológico. Então é uma carência minha, é um problema meu e um apego quando eu já me apeguei àquele vício. E aquilo ali vai passar a ser químico, porque eu vou depender de uma forma química, né, e orgânica daquele elemento. Aí podemos abrir um leque, seja o chocolate, seja uma droga, por N motivos as pessoas procuram drogas, seja um cigarro. Então, o vício já demonstra que nós estamos desequilibrados. Uma pessoa que fuma um cigarro normal, um médio, fuma um cigarro normal.
Isso mostra que esse médium está desequilibrado emocionalmente. Não que o outro que não fume não possa estar também. Mas o que fuma está mostrando que está se poluindo, tanto física e quimicamente, quanto cada vez mais que ele se apega àquele elemento, mais fixado, mais apegado, mais preso à materialidade da coisa ele fica. Então, isso atrapalha um trabalho mediúnico. Isso abre espaço para que entidades que vibrem na mesma frequência possa atrapalhar um trabalho mediúnico. Tira-se exceções de trabalhos e tal, mas isso demonstra que o médium deve buscar se reequilibrar cada vez mais. Não estamos cobrando perfeição de ninguém. Não estamos dizendo que a pessoa que fuma não pode trabalhar mediunicamente. Só estamos mostrando o que pode acontecer. Estamos mostrando os prós e os contras para que a pessoa decida o que fazer e busque cada vez mais o seu autoequilíbrio. A nossa função com o canal, a nossa função com que nós passamos não é cobrar perfeição imediata de ninguém, mas é bater numa tecla para que a pessoa não se acomode. Por quê? O ser humano tem capacidade de se acomodar. Eu tenho, vocês têm, qualquer um tem uma grande capacidade de se acomodar em uma determinada situação. Portanto, o vício, seja ele qual for, ele pode prejudicar um trabalho mediúnico, pode prejudicar a recepção das energias mediúnicas. Por quê? Se eu estou desequilibrado e aquilo ali me leva a fumar igual um desesperado, ou a comer um chocolate igual um desesperado, ou a me apegar a qualquer outra coisa, porque não necessariamente vai ser um apego a um elemento físico, pode ser um apego a uma pessoa. Não, eu me sinto bem do lado dessa pessoa e eu começo a ter ciúme, a criar cenas de ciúme para ficar sempre do lado daquela pessoa. E eu começo a, como se chama, abafar aquela pessoa. Isso também pode ser, não estou acusando, não estou dizendo, pode ser uma carência emocional que a pessoa está projetando na outra para fugir desse outro problema. Então, isso mostra para nós que cada vez mais é necessário o médium se autoanalisar e se auto-reformular. Não existe médium que vai evoluir acomodado à mesma situação a vida toda. Se você é médium, trabalha em uma casa espírita, em qualquer religião, porque médium existe em todas as religiões. Um profeta na Igreja Católica é um médium. Ele está sendo intercâmbio da forma de expressão dele, da forma da crença dele, mas ele está servindo de intercâmbio. Um padre, quando tem carismático, né, como se diz hoje em dia, muitas vezes ele está sendo médium, ele está intercambiando, ele pode não entender que existe um espírito do lado de lá, muitas vezes influenciando, auxiliando, né? A forma da expressão dele, a forma de crença dele faz com que ele entenda de outra forma, mas independente disso ele está sendo intermediário desse plano, entende? Então, o médium que se reconhece médium, que quer evoluir cada vez mais, ter a sua sensibilidade, seja essa qual for, aguçada, necessita se entender, se autoconhecer e se auto-reformular. Imagine um grupo de médiuns de umas 5 pessoas. Nós vamos fazer uma reunião mediúnica onde vamos aplicar passes anímico-mediúnico ou magnético / mediúnico. Isso significa que eu vou aplicar um passe ou uma fluidoterapia, uma energia na pessoa, um reiki, chame como quiser, né? Eu vou aplicar essa energia
que vai sair de mim, mas também que vai ser potencializada pelo plano espiritual. Então, mas eu sou um médium que eu fumo pra caramba, ou eu como chocolate pra caramba. Eu fujo dos meus problemas me apegando a determinado vício. Eu já me acostumei com aquilo, eu não consigo largar. Com certeza, das 5 pessoas, se um médium faz isso, essa corrente mediúnica vai ficar mais fraca naquele médium, e ali pode ser o começo de uma obsessão ou de um ataque para o grupo todo. Porque quando eu estou sozinho, eu faço a minha proteção através da minha conduta psicoemocional, espiritual e, consequentemente, meus atos físicos. É a minha proteção quando eu estou sozinho. Agora, quando eu formo um grupo, é igual quando é falado que homem e mulher se tornam um quando se casam. Quando formam um grupo, aqueles 5 do exemplo se tornam um. Então todos têm que estar em equilíbrio entre eles e entre cada um com si mesmo. Todos têm que buscar cada vez mais evolução. Isso significa uma das maiores coisas que hoje em dia tem muitos ataques a centros espíritas. Muitos ataques de entidades das trevas. Não só a centros espíritas ou espiritualistas, mas a diversas religiões. Por quê? Porque os médiuns não estão em comunhão e não estão buscando o autoequilíbrio. Muitas vezes, hoje em dia, nós vemos os médiuns buscando a mediunidade como um afazer, como uma obrigação. Não, eu tenho que ir, porque se eu não for, minha vida trava. Claro que sua vida vai travar, você não está trabalhando-se energeticamente. Mas não é só ir. A mediunidade, ela é uma caridade incondicional. Então você tem que criar a vontade de ir, não porque sua vida vai travar, mas sim porque você quer auxiliar o próximo, você quer estar cada vez mais em comunhão com as forças divinas, em comunhão com seus mentores, guias, anjos, chamem como quiser, Espírito Santo, entende? Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer, para auxiliar aqueles que quiserem. Peço que compartilhem, peço que vejam, mostrem para quem vocês acham que queira ver, porque cada vez mais que nós nos esclarecermos, será melhor para todos. Muita paz.